Começando mais um Aqui com o Benja, recebendo um cara sensacional. Eu fico feliz e fico um pouco triste. Triste porque o futebol brasileiro aí ficou mais pobre, né? Porque ele resolveu parar de jogar. E feliz por ele, que além de ser um cara fantástico, foi um jogador nota 10 literalmente. Alex. Grande Benja. Grande Alex. Prazer estar aqui de novo. Prazer é todo meu, Alex. Tô super feliz que você veio. E conta um negócio pra gente, cara. Foi fácil parar? Quando eu decidi a primeira vez foi difícil, porque na verdade eu decidi lá atrás, no Paranaense, né? Mas agora não. No Paranaense eu anunciei que pararia e aí fui me preparando para até chegar esse momento do jogo do Bahia. Fácil não foi, mas foi um pouco mais tranquilo fazendo dessa forma. Ô Alex, antes da gente começar o papo mesmo, vamos conhecer um pouco dessa figura nota 1000. Vamos ver quem é o Alex. Roda aí. Diferenciado dentro e fora de campo. União perfeita da inteligência com a bola. Capaz de construir lances geniais, surpreendentes. Fez a diferença por onde passou. Alexandro de Souza. Simplesmente Alex, mas refinado Alex. O menino de ouro poderia ser um craque dos anos 60, 70 ou 80. Alex se encaixa em qualquer grande time da história. Teria talento para integrar qualquer gigante equipe. Vestiu camisas tradicionais, sempre com profissionalismo e dedicação. Difícil falar com quem tem mais identificação, porque Alex não só suou a camisa, mas venceu com a maioria. Foi assim no Coxa, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fenerbahçe. E por que não seleção? Ah, tem coisas difíceis de explicar. Alex não foi a uma Copa do Mundo. E daí, azar mesmo da Copa. O fato é que ele entrou para a história do nosso futebol como um dos mais talentosos armadores. Um jogador capaz de driblar o tempo, capaz de jogar em diferentes épocas e sempre com a mesma categoria. Alex honra o futebol brasileiro. Repito, dentro e fora de campo. É isso mesmo, um Alex craque dentro e fora de campo. Alex, talvez com exceção do Flamengo, que não foi uma passagem das melhores. Melhores não, foi horrível. Foi horrível, né? Por que foi horrível? O Flamengo era uma bagunça, eu também entrei nesse oba-oba e foi pouquinho, né? Foi 3 meses, mas realmente foi horrível. Acho que horrível pros dois, pro Flamengo e pra mim. Quando você disse que entrou no oba-oba, por quê? Porque a bagunça era tão grande que você falou, era bagunça, não vou fazer nada para melhorar? O Edmundo, que era o presidente na época, era bem bagunçado o time. O Carlinhos no início era o treinador, depois o Zagallo. Normalmente quando você está num lugar assim, você busca algo diferente. Mas eu vinha da Olimpíada, minha cabeça também estava muito ruim. E aí eu entrei nessa história e fizemos um brasileiro péssimo, não só eu, mas todo o time. Por isso que eu digo que foi ruim para mim, que o Flamengo é um dos grandes do Brasil, e foi ruim pro Flamengo, que também não contou de repente comigo num bom momento. Difícil ouvir de você o seguinte, eu tava com a cabeça ruim. Você sempre com a cabeça tão boa, quando você diz cabeça ruim, ruim por quê? Não, ruim, entre 2001, entre a Olimpíada de Sydney e até o meu retorno ao Cruzeiro em 2002, eram momentos confusos, que eu treinava pouco, discutia muito na justiça. Cheguei no Flamengo na derrota da Olimpíada, onde os escolhidos, que sempre tem isso, né? Os escolhidos foi o Ronaldo e eu. O Ronaldo deu sorte que foi para Paris, eu fui para o Rio de Janeiro, que tudo era novidade para mim. Então era um momento complicado meu, um momento do Flamengo péssimo. E é um time de bons jogadores, mas que infelizmente não deu certo. Naquela época você achou que tua carreira poderia falar, acho que ferrou ou não? Ali não, porque eu ainda retornei para o Palmeiras, né? Mas quando, um ano depois, que eu fui jogar no Cruzeiro em 2001, na minha primeira passagem, que eu jogava sob uma liminar da Justiça do Trabalho, no final de 2001, eu fui suspenso pela FIFA. Peguei 2 anos de suspensão e naquele momento eu achei que a coisa ia desandar, porque não tinha jogado nada no Flamengo, tinha tido uma passagem muito rápida no Palmeiras, tinha tido momentos ruins no Cruzeiro, e de repente vem a suspensão da FIFA. Eu falei, a coisa vai desandar. Mas aí, 6, 7 meses depois, eu retornei para o Cruzeiro
meio que numa imposição do Luxemburgo. Aí a coisa se ajeitou de novo. Ô Alex, eu sempre falo isso pra você, você tem várias histórias, você ri, né? Você tem várias histórias que são muito legais, muito legais. Como essa volta por cima que você deu em grande estilo. Mas Alex, conta aqui pra gente a tua volta ao Cruzeiro. A minha volta ao Cruzeiro é engraçada. Juro, essa história pra mim é sensacional. Tinha tudo pra ser uma porcaria. Tinha. Eu fui pro Cruzeiro em setembro de 2001, na primeira passagem. E eu tive um bom momento, que foi um clássico Atlético Mineiro, foi 2-2, eu fiz os 2 gols. E no final desse ano eu fui mandado embora, pelo telefone. Só que esse período era assim, eu fui em 4 jogos, eu fui jogar e na hora do jogo o supervisor me avisou, você não pode jogar porque tua liminar foi cassada. Então era complicado, e quando eu ia pro campo a coisa não rendia. E eu fui mandado embora em janeiro de 2002 pelo telefone. E quando eu retorno para o Cruzeiro é setembro de 2002, dá 9 meses de diferença. Nasceu. É isso aí. Eu tinha voltado ao Palmeiras, jogado um pouco, voltado à Itália e resolvido a minha situação e voltei livre, ninguém queria me contratar. O Vanderlei Luxemburgo bancou a minha contratação, contra tudo e contra todos. Voltei para o Cruzeiro por causa do Vanderlei. E eu cheguei no aeroporto da Pampulha, tinha um funcionário do Cruzeiro esperando a minha chegada e a minha esposa estava junto. Aí eu entro no carro, colocamos as malas e tal. Uma cara meio triste, porque ele não sabia o que aconteceria. O funcionário pega o telefone e liga para alguém do Cruzeiro. Não, já pegamos. Estamos com ele no carro. Vamos ver se essa merda não vem aqui roubar de novo esse clube, né? Não, já ele chega na Toca da Raposa. E desligou o telefone. Quer dizer, que para você ouvir, para você e para tua mulher ouvir. Isso, e quando eu cheguei no hotel, que aí nós fomos para a Toca da Raposa, conversei com o Vanderlei, o Cris, o zagueiro, e o Paulo Miranda estavam me esperando, conversaram comigo, eu voltei pro hotel. Quando eu volto pro hotel, a minha mulher falou assim, aquilo que o funcionário do Cruzeiro falou é o que os jornalistas estão falando na televisão também, porque eu acabei de acompanhar um programa de televisão e eles estão dizendo a mesma coisa. Então você preste muita atenção, foca no que tem que fazer, porque com esse tipo de gente que você vai ter que lidar, né? Vai ser complicado, porque faz 2 anos que você não consegue jogar bem. Então é um momento, talvez, de um resgate, que aconteceu, né? 2003 foi espetacular. Essa história, você acha que te ajudou mais ainda? Muito. Porque eu vou te falar, Alex, você chegou lá, o cara falando, essa merda veio roubar aqui. Você já tinha sido mandado embora pelo telefone. Você vinha de 2 anos aí, péssimo. Me ajudou muito, porque eu vinha de 2 anos ruins. E eram ruins não por minha causa, eram ruins pela situação, porque eu tentava, mas não conseguia, porque a hora que era para treinar eu não treinava, eu tinha que estar num tribunal qualquer, ou em Curitiba, ou aqui em São Paulo, às vezes na Europa. E a hora que eu podia jogar, não podia jogar, porque minha liminar era cassada, então era um período complicado. E quando eu voltei com uma gana muito grande de provar para os Perrella que eles estavam errados, de provar para a diretoria do Cruzeiro que eles estavam errados, de provar para o Marco Aurélio, que era o treinador naquele momento, que ele estava errado. Porque o que eu acho é o seguinte, a conduta que o Cruzeiro teve comigo na primeira passagem foi errada, porque eles sabiam da minha situação. Eu ia para a FIFA para resolver a minha situação em janeiro de 2002 e eu queria voltar para o Cruzeiro. E em dezembro de 2001 eu sentei com o Marco Aurélio e a diretoria do Cruzeiro. Não, a gente conta com você. Então eu fui para casa tranquilo, vou descansar, curtir as férias e volto de janeiro. Para minha surpresa, eu sou mandado embora por telefone no dia 4 de janeiro na reapresentação, ou seja, eu não tenho time para jogar, as férias já passou, e como é que eu vou fazer? Aquilo eu fiquei muito puto. Puto com o Marco, puto com a diretoria, puto com os Perrella, e aí eu volto. 2002 é razoável, e 2003 eu falo com o Vanderlei, não, nós vamos arrebentar com esses caras, que agora a coisa tá redonda, e nós vamos provar o contrário. Então na verdade era eu e o Vanderlei e mais 2, 3 jogadores. A coisa foi crescendo em 2003. Tanto que 2003 para 2004, no meu acerto de contrato com o Perrella falou, pô Alex, a gente tem que sentar para acertar o contrato. Eu peguei um guardanapo que estava na sala do Alvimar, falei, presidente, meu contrato é esse aqui, tá, eu tô indo para casa. Bate aí que eu vou embora. Não discuti nada. Se o senhor quiser, é assim, se o senhor não quiser, eu vou embora para outro clube. E aí quando eu cheguei em Curitiba, ele me liga, não, é um exagero e tal, que você está pedindo e tal, mas o contrato dá para ser aceito. Tanto que agora, um escritor do Rio de Janeiro, o Marquinhos Neves está fazendo a minha biografia, na entrevista que ele fez com o Alvimar Perrella, ele confirma
Eu só fiz aquele tipo de contrato, que era uma loucura, porque o Alex jogou demais em 2003, senão não teria nem ouvido o cara. Então também dei o troco na frente um ano depois. Sensacional. Ô Alex, a gente pode falar que nessa época, então, as duas pessoas mais importantes para você foi a tua mulher e o Vanderlei, Foi. Luxemburgo? Em casa, minha mulher, e no trabalho, o Vanderlei. Se o Vanderlei não existisse, talvez a gente nem estava aqui conversando, né? Porque ele foi o único cara que acreditou. Como é que pro jogador, Alex, chegar num lugar, numa cidade que não é a sua, com a torcida criticando, a imprensa criticando, o presidente do clube criticando, você tendo que provar para Deus e o mundo que você não é a porcaria que todo mundo falava. Como é o dia a dia? Não, o dia a dia é de conquista, né? Tinha jogadores, eu sei disso, não vou citar o nome porque não vale a pena, mas tinha jogadores que não me queriam naquele grupo do Cruzeiro. E tinham outros que só ouviam falar. Esses que ouviam falar, aos poucos eu fui conquistando. E eu tive uma ajuda muito grande do Cris, que me conhecia desde moleque, e do Paulo Miranda, que era meu amigo de Curitiba. Esses dois foram meio que fazendo uma escolta para que eu conseguisse vencer. E o Luxemburgo bancando. E eu fui para dentro do campo jogando bem, que é o que resta para o jogador de futebol. Você pode ser um jogador exemplar fora, treinar bem, se comportar bem, ser parceiro de todo mundo, mas se dentro do campo não funcionar. Então eu fiz tudo isso, fui como eu sempre fui nos outros clubes, trabalhando, tentando ajudar, e dentro do campo tentando resolver os problemas. Aí eu comecei a dar a volta, comecei a reverter essa situação. Aquele ano de 2003 não foi muito bom, né? Não. Quase nada, né? Quase nada, Aquilo né? é um absurdo, aquilo não vale. Aquilo é extra sério. Podemos falar que, futebolisticamente falando, é o maior ano da sua vida ou não? No Brasil, sim. No Brasil, sim. Porque teve um ano na Turquia que foi algo parecido. Só que aí as pessoas viam muito pouco no Brasil, mas quem estava lá, por exemplo, o David, que viu os 2 anos, que jogou os 2 anos aqui e jogou lá, foram 2003 aqui, 2008 e talvez 2011, foram anos parecidos. Alex, antes da gente falar do Fenerbahçe, é verdade que em 2000, não me lembro agora se era 2001 ou 2002, você tinha acertado tudo com o Corinthians? Nessa volta, quando eu tenho a briga com o Cruzeiro, eu vou para a FIFA discutir a minha situação, eu resolvo a minha situação com o Parma, o Parma reconhece a dívida e pede para eu me apresentar na Itália após a Copa do Mundo de 2002. Então eu tinha uma semana para arrumar um time, ou no Brasil ou no futebol europeu. Algumas pessoas aqui no Brasil, numa conversa com o Corinthians, deixaram tudo acertado, para quando eu retornasse para o Brasil, eu somente me apresentasse no Corinthians. Nesse meio tempo, a diretoria do Corinthians ficou de me dar uma posição. A diretoria do Corinthians sumiu. E eu acabei retornando para o Palmeiras. Ou seja, foi em 2002? Nós estamos em 2014. Isso. 12 anos. Até agora não veio a resposta? Não veio. Também está desnecessário, não precisou, né? Ainda bem que não precisou. São os visionários, né? Pessoal que enxerga muito bem futebol. Ô Alex, antes da gente ir pro primeiro quadro aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que é difícil para você, mas você marcou história no Curitiba, assim, porque é o clube que te projetou, óbvio. Iniciei. Cruzeiro, pô, sacanagem. Palmeiras? Também. E o Fenerbahçe também. Quando a gente fala assim, é o Alex do... Depende de onde você tá, né? Em São Paulo e do Palmeiras? Depende, tá bom, vai. Depende de qual cidade, qual estado você vai estar. Tá bom, se você falar em Curitiba que é o Alex do Cruzeiro, vai dar confusão. Uma vez a gente, não sei se você vai lembrar, eu estava te entrevistando, acho que você tinha mais 2 anos de contrato com o Fenerbahçe. E aí eu falei, Alex, você falou pra mim, eu volto pra encerrar a carreira no Brasil. Isso também eu conto. Sim. Direto, porque eu falei assim, rapaz, o Alex é um cara realmente de palavra. Eu falei, Alex, você volta pra encerrar a carreira no Palmeiras ou no Cruzeiro? Você falou, eu volto pra encerrar no Curitiba. Sim. É o único clube que eu tenho, assim, entre aspas, uma dívida, e você cumpriu, hein? E era comigo mesmo, né? Paguei pra mim mesmo. Mas o Palmeiras e o Cruzeiro foram atrás pra te repatriar? Conversei com o Sampaio, conversei com o Alexandre Matos, com o Dr. Gilvan, que é o presidente. Mas desde que eu tive problema na Turquia, eu tinha colocado na cabeça que era o momento de encerramento, ia jogar mais 1, 2 anos, que foi o que aconteceu, e teria que ser no Curitiba.
Mas aí você me contou também que você estava aqui, aquela época você tinha acabado de ser homenageado no jogo do Cruzeiro. Isso. Se eu não me engano, uma Libertadores. Cruzeiro e Grêmio. Que tinha pouca gente no Mineirão, o Mineirão estava vazio. O Mineirão tava daquele jeito. E você falou brincando pra mim, pô, bicho, se o cara me dá um contrato lá, eu assinava ali, né? Na emoção, né? Na emoção, era não lembro quem, porque ele sempre trocava, se era o Ovimar ou o Zezé na época de presidente. Eu fui homenageado numa calçada que tinha no Mineirão, não sei se o Mineirão novo manteve. E tinha um jogo que era o jogo com o Grêmio pela Libertadores. E aí eu fui pro campo, dei volta olímpica, saudei o torcedor, o Mineirão entupido. Naquele dia, se o Perrella me dá um contrato, eu recino outro aqui e volto. Mas aí é na emoção. Quando você entrou aquele dia no Mineirão, passou um filme na tua cabeça e falei, caraca, hein? E o cara falou no aeroporto, hein? Essa merda veio aqui pra roubar de novo. Não, o cara virou meu amigo depois. Mas passa um filme na cabeça aquela hora? Passa. Fala, que volta que eu dei, hein? Agora, no final de carreira, passava vários filmes. Imagina. E o mais engraçado é que não vem os momentos bons. Em Curitiba aconteceu um negócio muito legal. Existiram várias pessoas aí me elogiando, falando bem a respeito da minha carreira, inclusive os que falavam mal. Inclusive os que não gostavam de mim. Inclusive os que me criticaram aí de maneira pejorativa durante muito tempo. Isso é legal porque é uma volta em cima de algumas colocações que às vezes não são reais, não são verdadeiras. Essas coisas te incomodavam? Lá atrás, no início, sim, quando eu tinha aí... Tinha uma coisa maldosa, falava Alex Sotan, isso, você dormia em no campo. Palmeiras. Isso é uma coisa que te incomodava? Me incomodava, no início me incomodava. Depois eu aprendi o seguinte, porra, se eu sou assim, por que tem um cara me marcando todo jogo, né? Me deixa livre então, né? Mas todo jogo tinha um homem a homem, um cara mais perto. Mas lá atrás, no início, quando você é menino, que eu cheguei em São Paulo, eu tinha 19, 20 anos, incomodava, mas depois eu aprendi a conviver com isso. Você vê que tem o pessoal no futebol que tem visão. Alex Sotan, o Corinthians que não respondeu ele até hoje. Realmente, a carreira do Alex foi uma carreira mais ou menos. Alex, que nem eu te falei, pô, o programa aqui é de entrevista, mas eu queria fazer esse programa uma homenagem pra você, porque eu sou seu fã. Obrigado. Eu sempre te falo isso, não só como jogador, como pessoa. Então, o Aqui Se Pergunta, vamos começar o primeiro Aqui Se Pergunta aqui. E eu vou te falar, Alex, não é pergunta, é um recado. Roda aí. Alex, beija, tô aqui em Calcutá. Queria, acima de tudo, te parabenizar pela linda carreira, brilhante carreira que você teve, pelo grande atleta, pelo grande profissional que você sempre foi, dizer do prazer e do orgulho, da satisfação de ter trabalhado com você e ainda ter dado volta olímpica junto, né? Ter conquistado títulos lá no Fenerbahçe. Desejo a você o maior sucesso do mundo daqui para frente, que você possa curtir lá sua mulher, seus filhos, sua família, mas que continue, né, fazendo algo pelo futebol, pela sua inteligência, pela sua experiência. Tá aí aturando essa mala, que é o Beija, mas é gente boa. Um grande abraço aqui de Calcutá e bom Natal, felicidades e um ótimo 2015 para você. Esse pode me chamar de mala, pode me xingar do que quiser. Ó, Alex, esse é monstro, Arthur Antunes Coimbra, ó moral, o Zico, hein? Esse é monstro. Esse foi meu treinador 2 anos, eu fiquei 6 meses para quebrar o gelo com o cara, que eu não conseguia ver um treinador. Eu via o camisa 10 do Brasil, o camisa 10 do Flamengo. O Zico é um espetacular pessoa, muito bom treinador, me ajudou bastante. Pouco humilde, né? Tem um cara, pô, absurdo, o cara não imagina aquilo que ele representa para uma geração, né, de torcedores e que gostam de futebol. Realmente o Zico é fantástico. Você não batia muito bem falta, o Zico também não. Nos treinos lá no Fenerbahçe... A gente treinava junto, cara. O Zico treinava também? A gente treinava junto. Teve um goleiro bobão lá que achou que... O que é? Um goleiro bobalhão lá achou que era lenda. Começou a cutucar o Zico nas primeiras semanas. Ah, não é nada disso. Era uma época diferente. Aí um dia o Galo ficou meio... Mas o cara falava sério ou tirando sarro? Não, ele queria... Teve 2 lances com o Zico que foram engraçados. Um era um centroavante nosso que chamava Matheus Kesman. Jogou no PSV, no Paris Saint-Germain, no Chelsea. E ele era aquele centroavantão com pouca qualidade técnica. Ele era um cara que brigava muito e fazia muito gol. Mas tecnicamente ele não era bom jogador. Ele tinha dificuldades com a bola. E aí um dia no chute a gol, o Zico era o cara que escorava. E aí esse cara falava espanhol e ele virou pro Zico e falou assim: quero ver se você tinha qualidade mesmo, e jogou um tijolo no Zico.
O Zico controlou e falou, agora é a tua vez. Jogou, o cara quase caiu. E a segunda, o goleiro, pô, ele batia assim, eu falei, cara, esse cara é sei lá, um dos maiores batedores de falta que o mundo viu. Não, não é. O Zico tava de tênis, pediu uma chuteira pro roupeiro, falou o seguinte, me dá 5, a partir da quinta você conta. Às 5 ele aquecendo, uma bolinha na trave, uma por cima, uma na mão do goleiro, ele falou, agora tá valendo, você pode contar. Aí ele falava baixinho pra nós assim, né, pro pessoal que tava ali. Olha esse bobão mexendo antes, vou meter no canto dele. Ele, o goleiro, puf, tava com dor nas costas, que a bola ia no canto dele. O Zico deve ter feito umas 4, 5 seguidas. Depois desse dia, quando o Zico encostava no treinamento, na falta, normalmente a gente ficava com o Edu, o auxiliar. Mas quando o Zico encostava, o goleiro já chamava o terceiro goleiro. Vem você, vem treinar aqui que eu vou lá fazer específico com o preparador para não passar vergonha. Ô Alex, aqui tem o quadro que é o paredão. Vamos começar a colocar você aí contra a parede aí. Roda o primeiro paredão pro Alex, vamos lá. Tem que escolher um camisa 10. Maradona, Zico ou Platini? Zico. O Zico, dos que você viu jogar a maior camisa 10 da história? Pode pôr qualquer outro jogador ali que eu vou escolher o Zico. Você pode pôr o Zidane, você pode pôr o Cristiano Ronaldo, você pode pôr o Messi. Eu citei 2 que não são 10, mas você pode pôr ali que eu vou escolher o Zico. Ele foi sua grande inspiração? Vai. Não tem outro. Pode pôr qualquer um ali que o Zico eu escolhi. A coisa que mais marcou tua carreira foi aquela história daquele rapaz turco que não tinha os 2 pés e foi fazer a prótese e fez com o formato dos seus pés? Chamou muito a minha atenção, porque... Conta um pouco, como começou essa história? O rapaz estava na Turquia, você é obrigado a servir o exército em algum momento da sua vida. Abre aos 18 e termina aos 39. Durante esse período, você, homem, né, você é obrigado a servir o exército. Tem várias formas de você adiar, mas chegou aos 39, você tem que servir. E ele servia na divisa do Irã com o Iraque e a Turquia. Um lugar light. É um triângulo legal. E ele não seguiu uma ordem de um superior lá, foi caminhado para um lado errado e acabou estourando uma mina no pé dele, ele perdeu os 2 pés. Aí ele começou a usar algumas próteses, não tão boas, ficou assim alguns anos. E em um dado momento, quando eu estava lá na Turquia, surgiu uma universidade que tinha uma tecnologia nova e ele poderia escolher os pés de quem ele quisesse para fazer as próteses para ele. A única coisa é que essa pessoa escolhida tinha que ficar algumas horas para que pegasse bem a forma do pé do escolhido. E o escolhido fui eu. Então nós marcamos um dia no centro de treinamento e eu fiquei durante 6 horas com esse pessoal da universidade. Então eu colocava os pés dentro de... parecia uma caixa de sorvete. E o mais louco é que o cara falava assim, Alex, eu preciso que você mexa só o dedão do pé direito. Então eu tinha que concentrar, cheio de eletrodo no corpo. E aí mexi, o cara, não, você mexeu 2 dedos, não dá, faz de novo. Isso durou 6 horas. E aí conseguimos fazer os pés a prótese pro Murat. E hoje ele anda lá com os meus pés, né? Que louco, louco, muito louco mesmo, porque ele poderia escolher o pé de quem ele quisesse. E eu acabei sendo escolhido e hoje ele anda com a prótese dos meus pés. Alex, no dia que você chegou no Fenerbahçe, você imaginaria, você juro por Deus, ou sequer perto da história que você criou lá? Eu cheguei ídolo, né? Porque eles vieram me contratar em 2003. Então em 2003 eu estava naquele ano legal no Cruzeiro e eles começaram a me acompanhar, porque os turcos acompanham muito o Campeonato Brasileiro. E eles acompanham uns 4, 5 regionais. Então eles têm muita informação do futebol brasileiro. E no meu primeiro ano, eu fui campeão e fui artilheiro do time. Eu não fui artilheiro do campeonato porque nas 2 últimas rodadas, estava eu e um centroavante de um outro time, o cara meteu 8 gols em 2 rodadas. Aí, caramba! Eles ganharam 7-0 e 6-1, ele meteu 8 gols. Aí ele foi embora, foi artilheiro. Mas o meu ano foi espetacular. Então eu comprovei. E aí, ano a ano, essa coisa foi aumentando, essa loucura foi ficando cada vez maior. Você tinha uma vida lá em Istambul, né? Uma coisa até meio de popstar, né? Popstar total. Você não podia fazer nada, Não, né? eu podia fazer tudo. Eu só tinha que me organizar antes pra... Você saiu com segurança? Não, tinha que sair? Nunca saí com segurança, não. Mas, por exemplo, eu vou num restaurante, eu tinha que avisar o pessoal do restaurante, olha, eu tô chegando aí, até para evitar confusão para quem tava do lado. Cara, que então, loucura existia todo um programa feito antes para que eu chegasse, para que eu ficasse na boa e não atrapalhasse os outros.
O Zé Roberto Guimarães, por exemplo, era o treinador do time feminino do Fenerbahçe. Eu conversava com ele, ele me pediu o seguinte: Alex, chega a hora que o jogo tiver começado. Porque quando eu chegava antes do jogo, que é o aquecimento, que precisava falar, virava uma loucura o ginásio. Então normalmente eu chegava, o jogo não tinha começado, eu ficava num bar lá com a diretoria, com umas outras pessoas, e o jogo começava. Aí dava, sei lá, 2, 3 pontos, eu entrava no ginásio. Então a gente tinha que se organizar. No shopping, eu entrava no shopping, já vinha um segurança meio que automatizado do shopping. O cara já tinha um esquema montado. Mas eu vivia de uma maneira tranquila. E como que é com o torcedor do Galatasaray? Igual, mesma coisa. Mas eles respeitavam? Na boa, na boa. Nunca tive problema nenhum. Você é considerado lá o maior Um dia eu errei o caminho. Um dia eu errei o caminho na estrada, errei o caminho. Caí nos fundos nos fundos do estádio do Galatasaray num dia de jogo. O que você pensa no Brasil, né? Porra, vou te matar. Os caras vão me matar. Os caras me olhavam e perguntavam: e aí, o que você acha? Quanto vai ser o jogo? E eu: não, vocês vão tocar uns 4, 5, fica tranquilo. Era um jogo complicado para eles. Não, mas vocês vão ganhar tranquilo, fácil. Então, mas eu nunca tive problema. Você acha que se não fosse, eu esqueci o nome do treinador, que pelo que eu entendi, o cara teve uma crise de ciúme. O Aykut, o treinador que eu briguei. Foi isso, né? Foi uma crise de ciúme, né? Foi porque assim, ele deu uma entrevista no final da temporada 12/13, que era o meu último ano. Quando o Alex voltar, eu preciso conversar com ele, porque ele tá velho e eu preciso fazer um plano para ele jogar menos. Desculpa. São os visionários do futebol, mais um. Aí o que aconteceu? Eu fiquei esperando essa conversa. Eu fui pra pré-temporada, a conversa não aconteceu. Aí nós fizemos um jogo pela pré-qualificação para a Champions League. Aí na Romênia, ele me chamou para conversa. A gente tinha feito um primeiro jogo, a coisa não tinha ido bem, a gente empatou 1-1, tinha que decidir na Romênia. E na Romênia ele me chamou e ele falou assim: pô, a gente tem problema e temos que resolver. Eu falei: nós temos um problema, temos que resolver. Ele: qual é o teu problema? Eu falei: o meu problema é que o meu sentimento de que desde o primeiro dia que você chegou no clube, você quer me tirar do time, de alguma forma. Ele: não, teu sentimento é correto. Aí a gente quase saiu na porrada, teve uma mesa, eu joguei a mesa em cima dele. Aí ele me pedia calma, eu tava xingando a 5ª geração dele, porque ele não tinha problema comigo. Ele me olhou e falou: pô, não gosto de você. E aí eu falei: pô, já se passaram 2 anos, cara. E você continua assim? E seguiu isso mais uns 2 meses, aí chegou uma hora que ele virou pra mim e falou assim: ó, comigo você não trabalha mais, você vai treinar nos juniores. Eu falei: você é louco, treinar nos juniores? Os caras inauguraram uma estátua minha há 2 dias atrás, vou treinar nos juniores, como você tá doido? E a torcida? A torcida ficou louca, né? Tanto que ele caiu 2, 3 meses depois. Hoje ele saiu do maior time do país, tá treinando um time que tá caindo de divisão. Ele vai treinar o Corinthians lá com os meus, caras que não te responderam até hoje. Ô Alex, vamos para mais um aqui, se pergunta aí. Acho que esse cara aí, esse jogou um pouquinho de bola também, vê se jogou um pouquinho e vê se é parceiro teu mesmo. Roda aí, aqui se pergunta pro Alex, vamos lá. Fala Alex, tudo bem? Aqui em Sivas, passei para te mandar um grande abraço, parabéns por tudo que você fez pelo futebol, tanto aí no Brasil como aqui no futebol turco. Você sabe que aqui todo mundo te respeita muito, te admira muito, não só a torcida do Fenerbahçe, mas todas as torcidas daqui. O povo turco te ama, então não podia perder essa oportunidade também depois de nós vivemos juntos dentro do futebol, dentro do Fenerbahçe, aquela época maravilhosa nossa, e tanto aí na seleção, passar para te mandar um grande abraço e desejar sorte nessa nova vida, querendo, lógico, saber o que você vai fazer a partir de agora. Se for ser treinador, é um sufoco enorme, tá? Se prepara bem, se quiser ser treinador. Mas nesse momento te mando um abraço, parabéns por tudo, parabéns pela família, parabéns pelos amigos que você fez dentro do futebol, para ter uma pessoa tão especial como você, e todo o sucesso do mundo nessa nova vida. Apesar que a gente, quando para, uma semaninha a gente não entende muito porquê, mas depois a gente acaba entrando no nosso ritmo normal, muitas vezes no futebol, até mesmo ou dentro do campo ou fora dele, sendo diretor ou treinador, mas que Deus abençoe tua vida sempre, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom. Eu vou fazer o curso de treinador, provavelmente o Roberto seja um dos caras que eu vá
vá procurar sentar Fazer um aí. estágio e tal? Eu não digo estágio, mas eu digo Conversar. trocar ideias, né? Porque eu dividi vestiário com o Roberto na seleção, dividi vestiário lá no Fenerbahçe, sei mais ou menos aquilo que ele imaginava como jogador, que a gente conversava bastante. E agora quero ouvir dele como ele vê as coisas do lado de fora, né? Esse é um desejo meu, por exemplo, o Luxemburgo. Eu conversei 1 milhão de vezes com ele a respeito de futebol, mas ele era o treinador e eu era um jogador de futebol. Hoje eu quero conversar com o Vanderlei, ele como treinador e eu como um cara que está imaginando ser treinador. Então são conversas diferentes. Mas não é uma ideia fixa, eu vou ser treinador. Realmente eu ainda não decidi. Como o Roberto falou, fica ainda meio perdido nesse início, né? Mas o meu sentimento hoje é o seguinte, acabou o Campeonato Brasileiro, eu estou saindo de férias. Talvez a minha ficha caia a partir do ano que vem, quando as equipes começam a se apresentar e eu não vou me apresentar em lugar nenhum. Aí, de repente, a ficha real acabe caindo. Mas você prefere ser treinador ou um dirigente? Então, eu não parei ainda muito para pensar nessa situação. Mas eu me imagino dentro do futebol. Se você for treinador, eu tenho certeza que a história vai se repetir. Você vai lá estar treinando um clube um dia, você vai estar lá fora, o cara vai falar, ei, esse cara é mó trouxa, velho, não sabe fazer nada. Aí você vai meter a bola igual o Galinho fez com o Bobalhão. Eu comentei isso, a pior coisa é você ter um treinador que fale o seguinte, eu quero aquela bola ali. E o cara vai e não consegue, e aí o treinador vai, mas eu já te falei, eu quero aquela bola assim. Eu tive alguns assim. O Cafu me falou que o Tele fazia isso. Ele botava a bola lá. Eu não sei como é que tá o Luxemburgo hoje com os problemas dele de joelho, essas coisas, mas ele, quando o meu treinador, batia muito bem na bola. O Zico esqueça isso. Isso é um fenômeno. Eu peguei o Carpegiani de treinador, ele fazia isso. Peguei Ivo Wortmann de treinador, ele fazia isso. O próprio Marco Aurélio fazia isso. O jogador respeita, né? Os caras, o cara tá pedindo e tá fazendo, quer dizer, a coisa tem que acontecer. Bom, vamos para mais um Aqui Se Pergunta para essa figura. E eu vou te falar agora... não vou falar mais nada. Roda aí o Aqui Se Pergunta pro Alex. Vamos lá. Fala, meu amigo Alex. Grande abraço. Prazerão estar te mandando essa mensagem. Você é uma pessoa que andou junto comigo também na minha carreira, na minha vida. Aprendi muito contigo, apesar de você ser bem mais jovem que eu, né? Mas é um cara com coração imenso, com caráter acima de tudo. Do futebol nem adianta falar, né? Um dos meias que eu mais me dei bem jogando juntos. Tanto que um dos gols mais bonitos da sua carreira eu participei. Eu fico muito feliz com isso. Então eu te desejo aí, né? Nesse momento agora, que você tenha, né, tempo agora para a família, porque eu sei da dificuldade que é a nossa carreira. Agora você está entrando no hall, né, dos aposentados, mas é uma carreira brilhante e que eu tenho o prazer de ter participado dela, ganhando vários títulos, né, num clube como o Palmeiras. Fiquei muito feliz de ter jogado do seu lado, um cara com uma qualidade irreconhecível, um grande talento, uma inteligência fora do comum, até porque nós dois tínhamos que ser inteligentes, né, para aturar o Oséias. Tinha que ser inteligente, amigo. Fica com Deus, estaremos sempre juntos, tá? Grande abraço pra você aí, sucesso nessa nova empreitada que você vai ter na sua vida. Aproveita agora a família um pouco, porque com certeza eles devem estar precisando. E a pergunta que eu tenho pra fazer pra você é como você se sente agora sendo da nossa turma? Um jogador aposentado? Falou, irmão! Esse é parceiro demais, Paulo Nunes é mó barato, cara. Eu vou te falar, primeiro você responde aí, tinha que ser inteligente pra jogar com o Oséias? Fora, o Oséias, assim, é aquilo que eu volto do Kessman. Tecnicamente, ele tinha dificuldades, todo mundo sabia disso. Agora, ele fazia gol demais, né? Até do lado contrário. Até do lado contrário, mas também o Marcelinho bateu com a perfeição daquela, você não pode perder o gol. Você não pode perder um escanteio como aquele do Marcelo. Marcelinho cobrou com uma perfeição tremenda, ele viu sozinho, sem ninguém, falou, aqui mesmo. Mas o Oséias foi muito goleador, demais, fez gols importantíssimos. Mas o que o Paulo falou é verdade. Por exemplo, a gente tinha um time que tinha Oséias e Evair. Tecnicamente você não compara. Então a gente tinha que sobrepor essa dificuldade, mas o Oséias ajudava a gente de uma maneira espetacular. Agora, o Alex, falando em Palmeiras, o Palmeiras é outro clube, é que o torcedor tem uma paixão por você incrível, né? Você marcou muito o torcedor do Palmeiras. É que assim, o momento nosso
o meu momento, o momento do Paulo, eu até mais, porque o Paulo saiu no ano seguinte, né? Nós tivemos, talvez, o Palmeiras e Corinthians, os maiores da história, né? 99 e o de 2000. O corintiano esperou muito tempo para ganhar a Libertadores. E 2000 e 99 o Corinthians era melhor no papel. Em 2000 o Corinthians era melhor. 99 se equivalia, porque em 99 nosso time era muito forte. 2000 o Filipão desmontou o time, o Palmeiras fez um time novo e o Corinthians obteve uma vantagem de 3-2 no primeiro jogo, num gol do último minuto do Vampeta, que levou uma vantagem para o segundo jogo. No segundo jogo o Corinthians saiu na frente, tecnicamente era muito melhor do que nós. E aí o Corinthians entrou pro lado do deboche. Ao invés de definir o jogo, eles ficaram tocando bolinha no meio campo. E aí o Euler fez um gol, eu empatei. Numa jogada final, os deuses da bola ajudaram o maior palmeirense, talvez aquele período que era o Galeano, a reverter o resultado. E aí nós fomos para a penalidade e o Marcão nos garantiu. Talvez seja por isso. E também porque o título maior que todo mundo buscava era a Libertadores, né? O Palmeiras tinha chegado em 2 finais e tinha acabado perdendo. E a gente chegou com um time muito forte, comigo, com o Paulo, com o Filipão no comando, com o surgimento do Marcão no lugar do Veloso, que tinha uma história linda, e o Marcão nasceu e virou santo através do Corinthians. E a gente acabou vencendo. Eu acho que isso fortaleceu essa relação do palmeirense com aquele grupo de jogadores. E o gol mais bonito da tua carreira é aquele gol contra o São Paulo com a camisa do Palmeiras? Inegável, a jogada é espetacular. Não vale, não tem peso como o de outros, né? Porque era um jogo qualquer do Rio-São Paulo. Mas por ser num clássico com o São Paulo, por ser num goleiro que não é um goleiro, o cara é um mito no futebol brasileiro, o maior jogador da história de São Paulo. Num momento que o Palmeiras tinha muitas dificuldades para vencer qualquer time, o nosso time não era um bom time. E o São Paulo estava ganhando de todo mundo de uma maneira tranquila. E a plasticidade do gol é um negócio absurdo. Ô Alex, não querendo, pelo amor de Deus, não me entenda mal, menosprezar, porque esse gol realmente é uma coisa, é uma obra de arte. É que o Zé Silvério, naquela época, fez uma narração, né? Que é uma coisa que... O gol que já foi uma coisa maravilhosa se transforma num momento... Fica bem maior, né? Na voz dele fica bem maior. Vamos ver? Vamos. Vamos lá ver. Fala aí, Zé Silvério! Domina, rompeada e fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou o goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a 3 adversários, chapelou, Rogério Ceni tocou pro fundo do gol! Gol do Palmeiras! Alex, camisa 10! Um gol para enfeitar o futebol! Um gol fantástico, sensacional! Alex, sempre aparecendo na hora difícil, camisa 10. Palmeiras 3, São Paulo 0. Um gol de entusiasmar ao mais frio torcedor, Alex Miller. O Zé Silvério é um monstro. Um abraço aí pro Zé Silvério, grande narrador, grande pessoa da Rádio Bandeirantes. Alex, é uma loucura essa narração também, né? É, porque o rádio tem essa magia. Eu sou apaixonado por rádio, né? O gol realmente é um gol espetacular, mas narrado dessa forma, o cara em casa deve ficar louco. E ele fala o que golaço antes do gol também, porque na hora que você dá o primeiro chapéu. Isso. Ele adivinha, né? Se eu erro ele, eu complico a narração dele. Pô, Ainda bem que eu combinei com ele antes. Você ia matar o Zé Silvério. Como diria o São Paulo, futebol é tudo combinado. Aquilo ali já estava tudo armado. Eu, Tava Rogério, o Zé Silvério. Então, aproveitando nisso, vamos para mais um Aqui Se Pergunta aí. Olha com quem é aí, Alex. Roda aí. Oi, Alex. Prazer muito grande falar com você. A pena que seja na sua despedida. Pode ter certeza.
você vai fazer muita falta para o futebol. Futebol que já não está tão brilhante, tão bonito como em tempos passados, perde mais um dos nossos talentos, de um dos jogadores mais técnicos que eu vi jogar, de uma beleza ímpar para jogar futebol. Isso vai acabar com a sua saída do futebol. É uma pena, mas a gente tem que se conformar com isso. Aliás, farão faltas, gols daquele tipo que você fez no Morumbi em março contra o São Paulo, um gol que eu também narrei e que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. É uma pena, mas o tempo passa, tanto para mim quanto para você. Com certeza você fará muita falta ao futebol. Seja feliz, que Deus te ilumine, que você continue a sua vida fora do futebol com o mesmo brilhantismo que você teve como jogador de futebol. Parabéns para você pela sua carreira. Para encerrar, uma pergunta. O que você plantou na Turquia em termos de futebol? A gente sabe que você é um dos maiores ídolos que já passaram pelo futebol turco. Sorte para você. Gostaria que você contasse essa história para o nosso amigo. Um abração. Zé Silvério, hein? Pá. Zé Silvério falando que você é um dos maiores jogadores que ele viu jogar, hein? Não, agradeço, abraço ao Silvério, né? Não é... É o que eu tava falando na coletiva do Curitiba na última semana, não é fácil... De repente seja fácil encerrar a carreira e ir para casa, né? Mas encerrar a carreira ouvindo esse tipo de depoimento, realmente a satisfação é enorme, a emoção é muito grande. E eu agradeço, né? Como ele falou, as nossas histórias estão ligadas, porque eu já vi algumas entrevistas dele na qual ele sempre cita esse gol diante do São Paulo. E é um monstro, né, do rádio, realmente me deixa muito feliz. Na Turquia, o que eu acredito que eu tenha deixado para o pessoal é esse respeito com o adversário. Teve uma cena comigo que eu perdi um clássico com o Galatasaray. E a primeira coisa que eu fiz foi dar parabéns ao Galatasaray. Isso criou um bochicho no início, que não era muito do feitio dos caras. E o presidente me chamou a atenção naquele momento e eu falei para ele: presidente, um time para ser campeão em cima do meu tem que correr muito e tem que ser muito melhor do que o meu. E os caras ganharam com méritos, eles foram melhores do que nós. Foi simplesmente isso que eu fiz. Eu repeti a minha frase na imprensa. Então o que começou como um bochicho, depois virou algo para que eles pensassem que o esporte não acabou o jogo, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, mas o respeito tem que permanecer sempre. Talvez isso tenha sido algo que eu tenha deixado pro futebol turco. Alex, você é considerado lá o maior jogador da história do Fenerbahçe? Não, do Fenerbahçe não sei. Do Fenerbahçe tinha um senhor chamado Lefter. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria 90 anos, acho. Essa história da estátua começou com ele. Ele falou: olha, as pessoas me consideram o maior jogador, mas eu joguei numa época muito diferente. Então, na época moderna, o maior jogador da história do clube é o Alex, isso dito por ele. Mas eu nunca parei para pensar nisso, se eu era, se eu não era. Estava fazendo o meu trabalho, me divertindo e divertindo as pessoas. Mais um aqui se pergunta pro Alex, roda aí. Alex foi o jogador que eu trabalhei mais inteligente, mais tático, que cobrava muito nossa competência para poder mostrar para ele aquilo que ele tem que fazer em campo, o adversário, o marcador. E acho que ele não ter disputado uma Copa do Mundo foi uma das grandes covardias do futebol, como já aconteceu com outros jogadores tão talentosos como ele, que não disputou a Copa do Mundo. Então falar sobre ele é muito fácil, porque tive um convívio com ele maravilhoso, como um ser humano, é como se fosse um filho, a família dele tem um carinho especial por mim, pela minha família, eu também tenho por eles. Então é fácil. Espero que agora, com o tempo da sua carreira, ele possa trazer fora do campo também alguns benefícios para o futebol. Um abraço muito grande, um beijo da família e até lá, até qualquer dia. Luxemburgo, Paulo Nunes, Zico, Zé Silvério. Tá legal, pô. Roberto Carlos, você tem pouca moral. O Vanderlei tocou num assunto que eu não ia, pra te falar a verdade, não queria nem tocar, porque é um programa pra cima.
Mas eu concordo com o Vanderlei, você não ter disputado uma Copa do Mundo, ele falou covardia, eu acho uma grande sacanagem. Você tem essa frustração? Não. Ou a tua carreira foi tão vitoriosa que isso passa batido? A minha frustração em futebol foram os Jogos Olímpicos. Essa é uma frustração, porque eu tive lá, né? Eu tive a condição de fazer algo de diferente. E eu não, inclusive o Vanderlei era o treinador. E eu não consegui. O rendimento do time não foi bom, a gente não chegou no pódio, né? Que era o desejo de todo atleta quando inicia, independente da modalidade, é chegar aos Jogos Olímpicos. Eu cheguei nos Jogos Olímpicos, disputei, é um prazer absurdo ter sido um atleta que participou de uma Olimpíada. Agora, a frustração de não ter sido medalhista, essa eu vou carregar. Em relação à Copa do Mundo, é preferência do treinador naquele momento. A gente pode fazer uma lista aí de jogadores até com mais qualidade do que a minha e que por alguma razão não foram. Jogadores que foram para a Copa do Mundo e só jogaram a Copa do Mundo, depois tiveram carreiras até medíocres, mas tem a Copa do Mundo dentro do seu currículo. Então para mim não me traz frustração, eu trato como uma preferência dos treinadores que estavam naquele momento. Na época você teve uma mágoa com o Filipão, mas isso passou. Não, já carreguei durante algum tempo, mas hoje nós estamos quase em 2015, isso já ficou para trás. O Vanderlei fala um negócio que pode ter passado batido, mas não pode não. O Vanderlei, que na minha opinião, dos que eu vi, apesar de não joguei bola, é o maior treinador que eu vi. Eu acho que o que melhor monta um time sempre foi o Vanderlei. O Vanderlei falar que você é o jogador mais inteligente que ele trabalhou na carreira. Não sei se eu sou mais inteligente. Ele falou? Não sei se eu sou um dos mais chatos, com certeza. Porque aquilo ali que ele falou é real. Eu sempre questionei o treinador, por que a gente tem que fazer isso? Eu sempre questionei o seguinte, eu tive uma discussão muito boa esse ano com o Celso Roth. Nós fomos jogar em Porto Alegre com o Grêmio, e aí começou a palestra, e eu comecei a ver a palestra, aqueles quadrinhos mágicos que mexem no computador, e eu corri atrás do volante. E o Baraca ficava livre, o nosso volante. Aí o Celso terminou de falar, eu falei, posso fazer uma pergunta? Por que eu vou correr atrás do volante e o Baraca não vai marcar ninguém? Se o Baraca é o volante, eu sou o meio. O Celso deu a versão dele, a gente debateu ali e conseguimos mudar. Durante o jogo, eu dei sorte que a coisa funcionou, nós vencemos o Grêmio. Mas eu sempre questionei o treinador, nós vamos fazer isso por quê? O Vanderlei se questionava várias também? vezes, várias. O Filipão se questionava também, no Palmeiras? Também. Na verdade não é um questionamento, na verdade é uma troca de ideia. A decisão final é do treinador, ele que manda. Mas eu estou dentro do campo, talvez a minha leitura dentro do campo seja diferente da dele. Porque dentro do campo, 1 metro faz diferença. 1 metro que o volante saia para frente ou volte para trás, é o desequilíbrio que ele causa no time adversário. Por exemplo, o Corinthians de 98, 99, era muito difícil de marcar os caras por causa de... O Marcelinho era o craque do time, o Ricardinho era o que ajeitava pelo lado esquerdo, mas o desequilíbrio quem criava era Vampeta e Rincon. Porque os caras sabiam, o Rincon sempre foi meia, o Luxemburgo que inventou ele. O Edilson Capetinha. Não, o Edilson era lá na frente, mas ali no meio, no desequilíbrio, quem causava era isso. O César Sampaio fazia isso bem demais. Era um passo para trás, recebia a bola sozinho, quando ninguém se dava conta, o César Sampaio já estava na frente dando opção para os jogadores de meio campo. Então essa troca do jogador com o treinador eu sempre fiz questão de ter. E com o Vanderlei era muito grande porque alguns não dão tanta abertura, né? O Vanderlei dava muita abertura para mim. Ô Alex, tem mais gente aqui no Aqui Se Pergunta. E como eu te conheço há muitos anos, eu quis ir atrás de pessoas que eu sei que tiveram uma importância muito grande na sua carreira. Claro. Então teve o Galinho, o Zico, teve o Vanderlei Luxemburgo. E acho que essas duas pessoas aí também tiveram uma importância muito grande na tua carreira. Vamos para mais um Aqui Se Pergunta para esse monstro do Alex. Roda aí. Alex, 2014, final de una brillante carrera en donde demostraste no solamente tus virtudes como jugador, sino la personalidad, hombría y la conducta de un gran profesional. Resolviste encerrar, después de tantos éxitos en Brasil, fuera de Brasil, la selección brasilera, y te auguro que continúes en la familia del fútbol, desempeñando con la misma brillantez
que lo has feito até hoje. Um grande abraço, sucesso. Alex, foi uma honra poder trabalhar com você, ver todo o desafio que você teve na tua carreira, como superou todas as etapas da tua vida e a brilhante carreira que você teve em todos os clubes que você passou, mostrando tua categoria de um grande campeão que você é. A gente te deseja agora, nessa nova etapa, que você continue com o mesmo êxito que você teve nos gramados e não tenho dúvida que você vai conquistar e com muito brilhantismo. Um forte abraço e tudo de bom para você, Alex. Para você ver, estava aqui o seu Juan Fischer, o Marcel Fischer, que são agentes, o seu Juan, os maiores agentes, né, do futebol mundial. Você vê, eles não gostam nem de aparecer, de dar entrevista. Alex. Estranho. Hã? O seu Juan aparecer é muito estranho. Porque é pra você. Você vê que legal? Rapaz, eu amo esse velho, cara. Esse velho é fantástico. Resolveu minha situação com o Parma. Fez contratos espetaculares na Turquia. Me tratou de uma maneira espetacular. O Marcel, que é o filho, sempre me acompanhou muito de perto, sempre esteve junto comigo. Eu devo um relógio pro Marcel, né? Porque... dá pra mim então. Realmente ele não precisa, mas eu devo um relógio para ele, porque na chegada na Turquia, naquela loucura toda, um polícia falou, eu preciso que vocês me deem aliança, anel, relógio, corrente, celular, porque ele falou, olha, tem 25 mil, 30 mil pessoas aí fora, eu não posso saber se todos são honestos. E tem uma confusão tremenda aí, não sei como é que nós vamos sair. E aí saímos, um corredorzinho, gente me segurando, gente segurando o Juan Fischer, gente segurando o Marcel, gente segurando as outras pessoas que estavam com a gente. Quando eu olho para trás, tá rolando. Seu Juan tá rolando no meio da torcida. E entramos no carro. Quando a gente entra no carro, o Marcel, não vou dar nada para ninguém, vai tudo comigo, ele põe a mão no pulso. Quando ele põe a mão no pulso, o relógio do Marcel já tinha ido. Então hoje, como eles me ajudaram a ganhar um pouco de dinheiro, eu posso devolver né? Ganha um pouco, posso devolver o relógio do Marcel. Louco. Dá um relógio bacana pro Marcel. Olha, muito legal essa história do Alex. Nós vamos pro break, é rapidinho. A gente já volta aqui com o Benji, com esse monstro do Alex. Rapidinho. Isso aí, estamos de volta aqui com o Benji, com essa figura fora de série do meu amigo Alex. Alex, uma curiosidade, agora vamos falar de assunto importante, que até agora você está falando de coisa supérflua. Como que chamava o teu gato lá na Turquia? Dom Corleone. Roubaram o Dom Corleone, cara. Roubaram? Roubaram, naquela confusão toda, levaram o Dom Corleone embora. Tem que contactar a família para procurar o cara, né? O Marcel perdeu um relógio, você perdeu o Dom Corleone. Ô Alex, vamos para um paredão aqui para você. Agora eu vou te colocar numa situação delicada. Roda o paredão aí pro Alex. Alex. O 2, pô. Calma, seco? O 2, pô. O 2 porque conta a história do Vitor, o Maico já tá matando meia dúzia de gente. Quer dizer, o 2, não tem comparação. Ô Alex, você sabe, nós somos viciados no filme. Acabei de ver nas últimas concentrações agora para aliviar a tensão do final da carreira. Tava vendo o Poderoso Chefão. Mas quem é o verdadeiro? Quem é o Dom pra você? O Vitor ou o Maico? Não, o Dom é o Vitor. O Maico é a sequência. Mas o Vitor é o Dom Corleone. Cara, eu perdi a noção. Apesar que o Maico é bem mais sangue frio do que ele. O Maico é mais sangue frio. O Vitor era mais humano, né? Porque, pô, a hora que ele pega o Fredo e manda pro lago e pra ele nunca mais voltar, o cara é irmão dele. É muita sacanagem. Aquilo foi... E até no 3, quando ele vai se confessar, né, lá no Vaticano... Ele não consegue. Ele fala que, pô, ele passa mal porque ele fala, eu mandei matar... Ele não fala o irmão, ele fala, eu mandei matar o filho da minha mãe. Que ele não considera mais, né? Bom... Pra gente encerrar aqui essa entrevista, que infelizmente eu vou ter que acabar, nós vamos pro último quadro, que é o Aqui Não Pipoca com o Alex. Roda aí. Alex, esse último quadro é o seguinte, eu falo uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Futebol. Vida. Curitiba. Espetacular. Palmeiras. Carinho. Fenerbahçe.
Gratidão. Cruzeiro. Alegria. Sua esposa. Paixão. Seus filhos. Amor. Vanderlei Luxemburgo. Pai. 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 Zico. Ídolo. Quem é o Alex? Alex sou eu, essa figura aqui, um bobalhão que fica falando qualquer coisa por aí. Não fica, não. Fico sim. Alex, eu quero te falar o seguinte. Você não sabe a minha alegria de ter feito esse programa com você. Eu que agradeço. Eu sempre fui seu fã como jogador, sou seu fã como pessoa. Você merece todo o sucesso do mundo. Espero que você guarde esse programa com muito carinho, para você ver quantas pessoas que gostam de você, bacanas. Tem o seu Moinho, o Marcelo, até eles que não gostam de aparecer. Com certeza. O carinho que as pessoas têm por você. Parabéns. Valeu, Benjão. E obrigado, um abraço. Obrigado por tudo, Alex. Cada vez mais sucesso. Kiko Benja com o Alex, demais, né? Semana que vem tem mais, gente. Valeu! Alex!